Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler na minha versão. A tradução que eu estou lendo é a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Então a gente tem a Almeida Revista Corrigida, que é aquela versão antiga que ninguém entende nada, mais antiga. Depois veio a Revista e Atualizada. E essa agora é a Almeida, Nova Almeida Atualizada. A gente chama ela de NAA, Nova Almeida Atualizada. Então ela tem uma versão mais contemporânea, mais moderna. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos e versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e o que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e no final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Belsassar, de Hananias o de Sadraque, de Misael de Mesaque e de Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Até aí, amém, no nome de Jesus. Então o tema da mensagem de hoje é o seguinte, vai aparecer aí. Mude o meu nome, mas não mude os meus valores. O tema da mensagem de hoje. Mude o meu nome, mas não mude os meus valores. O que está acontecendo, irmãos? Esse texto que a gente leu aqui de Daniel, tinha acabado de acontecer a primeira deportação. O que é deportação? Pegaram o povo lá de Israel e levaram para a Babilônia. Quando chegaram lá na Babilônia, o rei da Babilônia ele fez o seguinte: ele falou assim para Aspenaz, um dos chefes dele. Quem quiser ideia para colocar nome de filho, e aí, Aspenaz. Ele falou o seguinte: olha, eu quero que você pegue alguns jovens da linhagem real, dos nobres. Não pega qualquer um não. Pega da linhagem real, dos nobres, aqueles que tiverem boa aparência, aqueles que forem bem cultos, né, bem educados, aqueles que tiverem bastante conhecimento, que forem versados, que forem competentes para servir. Aí você vai pegar eles, você vai ensinar a nossa cultura para eles. Vai ensinar o nosso idioma, vai ensinar a forma como a gente fala, vai dar da nossa comida para ele. Você vai tornar ele um babilônio a partir de agora. Pega esses jovens aí da linhagem real, transforma eles em babilônios. Agora a gente vai mudar a forma deles. Eles vão servir porque eu quero que esses jovens aí cultos de outro povo sirvam aqui na presença do rei. Essa aqui é a ideia que dá início ao livro de Daniel. Jovens que vieram do cativeiro. A gente já tratou desse assunto já em outras mensagens. Eu prego muito nesse texto porque eu pesquiso muito nessa parte do cativeiro, desses livros aqui que são um pouquinho antes do cativeiro, depois do cativeiro e o período do cativeiro. Eu gosto bastante desse tema. E fizeram o seguinte: começaram o processo de mudança ali na vida daqueles jovens que chegaram ali.
Esses jovens que eles pegaram, Daniel, Misael e tantos outros aí, os colegas deles, eles eram jovens mais ou menos da idade de uns 17 anos, entre 15 e 17 anos, que era a idade dele. Começou esse processo na vida dele. O que eles iam aprender? Eles iriam aprender, a partir daquele momento, a cultura babilônica, que seria as leis ali que eles iam aprender, o sistema de como funcionava a Babilônia. E o que é aprender na cultura babilônia ali? Primeira coisa seria sobre a língua, não é? Seria sobre a forma como eles falavam. No nosso próximo gráfico que a gente vai ver aqui, a gente vê que lá na Babilônia existiam 2 idiomas. Qual que era o idioma que eles iam aprender? No primeiro tópico aqui a gente vê que é o idioma acadiano, aquele tipo de escrever bem facinho que vocês estão vendo aqui, do meu lado esquerdo, e do lado direito é o aramaico. No original do livro de Daniel, a gente vai encontrar algumas partes ali do livro de Daniel escrito em aramaico, na língua de lá da Babilônia. Então, quando a gente ia... A língua que Daniel ele escreveu, o original era hebraico, eles eram de Jerusalém, falavam hebraico, eles iam aprender isso daí. O processo ia demorar 3 anos. Eles ganharam um curso de graça na Babilônia de 3 anos. Mas com todo presente veio uma surpresinha, né? Tinha uma surpresinha junto com esse curso aí, 3 anos. A primeira coisa era a cultura babilônica, estava aí. A língua, que era o acadiano, e o aramaico. O aramaico é uma língua muito parecida com o hebraico. É tipo o português e o espanhol nosso aqui. Agora esse acadiano aí é um pouco difícil. E era tudo escrito em barro, tá? Tablete de barro. Até hoje a gente pode encontrar, eles encontram direto lá tabletes escritos nessa linguagem que era, no caso, o acadiano. Eles tinham que aprender esse tipo de linguagem. Imagina, você está chegando lá de Jerusalém, jovens, e agora vão ter que aprender uma nova língua. Fazia parte desse curso que eles estavam aprendendo. No próximo gráfico a gente vai ver que eles tinham que aprender outra coisa. Era religião. Veja bem, eles estão agora numa nova cultura. Eles tinham que esquecer do Deus lá de Israel, porque eles iam aprender uma nova religião. Que religião era essa? Era a religião lá da Babilônia. Se os irmãos forem ver, o nome deles foram mudados para divindades, porque elas tinham alguma coisa a ver. Por exemplo, esse Deus aqui, Bel, o central, era a divindade principal de lá da Babilônia. Era o mesmo Deus Marduk, que é um outro nome para esse Bel, era o nome principal de lá da Babilônia. O outro Deus lá, Nebo, inclusive a gente vai ver daqui a pouco lá que Abed-nego, na verdade, cada um estava relacionado a uma divindade dessa daqui. Essa aqui são alguns dos deuses que vai relacionar com os nomes que eles vão dar para Daniel e os demais amigos deles. A educação que eles iam estudar lá, eles tinham que estudar astrologia, matemática e ocultismo também fazia parte. Estava lá no currículo deles. Imagina só, você vai ganhar um curso de 3 anos de graça. A princípio, você só fala, poxa, eu já estou cativo. Vim de lá de Jerusalém como prisioneiro, agora eu vou ganhar uma faculdade aqui na Babilônia. A princípio, as pessoas que vinham de outros povos queriam, então, iam aprender aquele idioma que a gente viu no gráfico anterior. E nesse gráfico mostra aí as divindades que eles tinham que aprender tudo sobre esses deuses aí. E claro, sobre táticas de guerra e outras coisas mais. Diante disso daí também, eles tinham que aprender sobre alimentação. Tinham que comer como babilônios, tinham que se vestir como eles também. Por quê? Eles iam passar por um processo que se chamava o processo de aculturação. Nosso próximo gráfico, se a gente for ver, pode passar o próximo gráfico. Sim. O processo de aculturação é um processo sociológico, antropológico. O que é sociológico? É para viver em comunidade. Antropológico é referente ao comportamento do ser humano. E a junção de elementos culturais é um fenômeno de imposição cultural onde uma cultura vai se sobrepondo à outra. O que eles iam fazer? Esquece quem vocês são a partir de agora, porque agora vocês vão ser babilônicos. Então, esquece tudo aquilo que vocês aprenderam lá em Israel, Judá, a forma que vocês comiam, vestiam, porque agora vocês têm que se parecer com a gente. O processo de aculturação é tornar você diferente do que você é, que você nasceu, para se tornar uma nova coisa. Vocês agora estão na Babilônia, então vocês têm que falar com Babilônia, tem que andar com Babilônia, tem que se vestir e também tem que ser chamado como a gente. Muda o próximo gráfico, Samuel, por favor. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que fizeram com eles, mudança do nome. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele para Beltesazar, que significa
Bel protege o rei. O de Ananias, Deus é misericordioso. Mudaram o nome dele para Sadraque, que significa servo de Acu, que é o Deus da lua. O de Misael, mudaram o nome dele para Mesaque. Misael significa quem é como Deus. Aí mudaram para Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias significa Iavé ajudou. E mudaram o nome dele para Abed-nego, que significa servo de Nego, que era o Deus escriba. O que é escrever? É a pessoa que escreve. Então aquele gráfico anterior que a gente viu lá o nome dos deuses, quando mudaram o nome dele, falou, a partir de agora, pode ver que o nome original dele significa servo, Deus é misericordioso, Deus é meu juiz, quem é como Deus. E Iavé ajudou, eu falei, esquece isso daí. Você não está mais relacionado com esse Deus. A partir de agora, você vai se chamar como os nossos deuses. O nome de vocês vai ser esse daí. Então, o de Daniel, agora, em vez de ser Deus é meu juiz, é Bel protege o rei. Bel é o Deus lá que eu mostrei para os irmãos no gráfico anterior. No seguinte, Sadraque, servo do Deus Acu, Deus da lua. Misael, quem é o nosso Deus? Aí mudaram o nome para Mesaque, quem é como Acu, que é o Deus de lá da Babilônia. E Abed-nego significa servo de Nebo, que era aquele Deus que eu mostrei para os irmãos lá no gráfico anterior. Eles tinham que aprender aquela língua, essa cultura, e durante 3 anos, irmãos, eles iriam passar por todo esse processo. Eram jovens, era muito atraente, irmã Silvana, para as pessoas que estavam lá, que já tinham a cidade destruída, que já passaram pelo processo que eu falei para os irmãos, as outras mensagens, viram gente morrer do povo dele, viram um templo ser destruído, o próprio rei dele estava preso, agora eles chegaram numa cidade gigantesca, para a época que era a Babilônia, com toda essa proposta para eles. Agora vocês vão servir ao rei lá no palácio, vocês vão ganhar 3 anos e meio de faculdade para trabalhar no governo do estado. Imagina, é uma proposta atraente para qualquer um. Porém, Daniel, ele teve uma reação diferente. Quando chegou lá, falou, agora você vai ter que comer da comida que a gente come aqui, Daniel, você vai ter que mudar. E Daniel, ele pede misericórdia para Deus, fala, não, eu não posso compactuar com isso daí, porque tem alguns problemas, Primeiro que ele sabia de onde vinha a comida. A gente entende que a forma que Daniel recusa aquilo dali, a maioria daquelas comidas que serviam ali, existiam proibições lá na lei de Israel. Então Daniel, ele foi para a Babilônia, porém não esqueceu da lei de Deus. Quando falaram que era para ele tomar do vinho lá do rei, na Bíblia não proíbe o consumo do vinho no Antigo Testamento. Porém, o fato dele não querer, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada com esse vinho, com essa comida, tinha alguma coisa errada. Ele se recusou a fazer parte daquilo dali. Por quê? Uma das recusas dele. Ele sabia que a partir do momento em que ele comesse aquilo dali, ele já estaria fazendo parte dos rituais que aconteciam ali. Uma das recomendações da Bíblia mais para frente vai ser que as pessoas não comessem comida sacrificada a ídolos. Então, é provável, a Bíblia não fala no livro de Daniel, mas é provável que esse tipo de alimentação, ela era uma alimentação pagã, não servia no cardápio de Daniel. Então, a reação de Daniel a esse processo foi que não fazer parte daqueles banquetes, não fazer parte daquilo ali. Volto a falar para os irmãos, tudo era muito atraente, estudo, um bom emprego no futuro, a melhor comida que tinha no reino, as melhores vestes, as melhores moradias, estava tudo diante de Daniel. Hoje em dia, eu duvido qual jovem, mediante tudo isso, que recebesse uma proposta dessa do governo, ele negasse a fazer isso daí, independente do que fosse preciso, independente do que fosse proposto para ele. A maioria ia querer, porque a gente passa por um processo de aculturação. Lembra que eu falei com os irmãos que a aculturação é tentar sobrepor a cultura que você tem? É tentar ensinar outra coisa do que você já tem aprendido. Hoje em dia existe pessoas, instituições que tentam sobrepor culturas, colocar uma cultura que você não vai querendo, mas vai aceitando aos poucos. Era o que estavam querendo fazer com ele. Daniel, ele recusou tudo isso, porque ele tinha um objetivo. Falou, olha, eu não quero fazer parte disso. Vocês podem mudar o meu nome, pode me trazer para cá, mas eu não mudo os meus valores. Eu não vou fazer parte desse negócio aí. Então, o que a gente percebe dentro desse texto para nós mesmos, isso daí? No nosso próximo gráfico, nosso próximo tópico, está bem assim: o inimigo, ele não escolhe qualquer pessoa para mudar. O que o rei Nabucodonosor fez? A primeira coisa, ele pediu para buscar os jovens que sabiam que eram da linhagem real, jovens que faziam parte da nobreza. Por quê?
O diabo ele não precisa mudar as pessoas do mundo, mas ele quer mudar os servos de Deus. Ele queria os que tinham conhecimento. O inimigo não tem interesse nos ignorantes, mas ele tem interesse nos que conhecem a Deus. E aquelas pessoas que servem, os que são competentes. O inimigo não precisa mudar os que não servem a Deus, mas quer mudar os que servem a Deus. Quando Nabucodonosor fez essa proposta de chamar essas pessoas, ele não chamou qualquer um. Falou, os que já estão aqui com a gente não precisa. Eu quero aquelas pessoas que são da linhagem real, aqueles que faziam parte. Quem era da linhagem real? Aqueles que seriam descendentes de Davi. Aquelas pessoas que eram da casa de Davi, porque o reino de Israel já não existia, agora era só o reino de Judá. Eram pessoas que eram da descendência de Davi. Então o rei queria pegar essas pessoas e transformar eles em babilônios. Imagina se esse processo desse certo. Os irmãos sabem que existe uma linhagem de Jesus que começa lá de Davi, começa mais anterior, mas vamos colocar de Davi para frente, começa lá de Davi e vai até o Novo Testamento. Pega lá, genealogia de Jesus Cristo, passa por lá. Se esse processo tivesse dado certo de fazer essa aculturação e o povo de Israel tivesse perdido a identidade deles, nós não teríamos Jesus, porque Jesus veio da linhagem real de Davi. Imagina se essa linhagem tivesse acabado no período do exílio. Ela não acabou, ela foi preservada, porque algumas pessoas que estavam lá no exílio, elas não passaram por esse processo de aculturação, elas se negaram, elas continuaram a servir o Deus de Israel. O inimigo ele tem um grande interesse nas pessoas que fazem parte da linhagem. Quem é da linhagem real hoje em dia, que não pode ver dentro da Bíblia? A palavra de Deus diz que nós somos feitos de uma linhagem sacerdotal e real também, o apóstolo Pedro fala disso. O inimigo não tem interesse em quem está lá fora. O inimigo não tem interesse em quem não faz parte da linhagem que é cristã, que a Bíblia fala. Ele tem interesse, quem não é cristão, ele tem interesse nas pessoas que servem a Deus, as pessoas que têm propósito de Deus. Olha só, quem que o rei escolheu para tentar mudar? As pessoas que estavam mais fiéis na época. Parece coincidência? Não. Queria mudar essas pessoas. Mas Daniel se negou a passar por esse processo de transformação, para se moldar, ficar parecido com todos os babilônios. Ele falou, olha, pode me chamar do que vocês quiserem, mas eu vou continuar sendo Daniel. Eu vou continuar trazendo os meus valores. Quando eu me sentar à mesa com o rei, eu vou levar meus valores cristãos. Quando eu andar no meio do povo babilônico, eu vou levar meus valores do povo de Judá. Quando eu estiver lá com eles, não importa. Eu vou continuar sendo Daniel, que veio lá de Jerusalém. Aquele povo pode ter errado, mas eu agora quero trazer essa cultura. Então, o inimigo ele não vai escolher qualquer pessoa para mudar. Ele não precisa mudar a pessoa que não serve a ele. Ele não precisa mudar a pessoa que não tem nada a ver com ele. Ele precisa mudar as pessoas que se recusam a fazer parte disso. E era um dos planos ali de Nabucodonosor, fazer com que as pessoas servissem a ele no palácio dele. E quem era esse povo? O povo de Deus. O povo que estava ali. Chama lá os melhores, chama da linhagem real. Você acha que o inimigo quer derrubar os mais fraquinhos? Quer derrubar aqueles que não têm compromisso? Quer derrubar aqueles que não fazem parte do povo de Deus? Quer derrubar quem faz parte do povo de Deus. E era essa uma das propostas. Então, a gente pode aprender algumas lições aqui. Pode passar para o próximo grupo. A gente pode aprender algumas lições com esse comportamento que Daniel teve lá na Babilônia. Qual que é a primeira lição que a gente aprende aí? Não perca os seus valores, mesmo diante das melhores mesas. Tem gente, irmão, que perde os valores dele facinho. Tem gente que hoje não está aqui porque está em outra programação, que não tem nada a ver com a igreja. Não precisa ser citado, porque pareceu mais conveniente. Lembra que Esaú, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas? Chegou cansado, o irmão dele estava lá, Jacó, fazendo prato de lentilhas. Ele foi lá, falou, olha, eu estou com muita fome, dá de comida. Ele falou, olha, então primeiro você me vende o seu direito de primeiro filho, e vende a sua primogenitura. Ele foi, vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Primogenitura significava muita coisa no Oriente. Era ser o primeiro filho, era ser aquele que vai herdar, aquele que vai dar continuidade. E fazer parte de ter a primogenitura era continuar a linhagem ali de Abraão, Isaac, e era para ser Esaú o próximo, mas foi Jacó, porque ele vendeu aquele direito de primogenitura. Lembra quando Israel estava lá no deserto comendo maná, Deus mandava maná todo dia, ele falou assim, olha, a gente está cansado desse maná, a gente não quer mais saber disso, a gente quer agora voltar para os melões, para os peixes, para os pepinos que tinha lá no Egito. O povo de Israel tinha comida todo dia, tinha uma pedra que seguia ele pelo deserto e dava água para eles onde eles iam. Eles estavam com saudade de voltar para o Egito.
de comer lá na mesa dos escravos, na mesa daqueles que estavam servindo ao inimigo, tiveram saudade disso. Então, tem gente que perde os valores dele diante de qualquer mesa, não precisa nem fazer muita proposta muito alta, a pessoa já está entregando, já se entrega, já esquece que ele é cristão, já esquece que ele serve a Deus. No caso de Daniel aqui, ele não era cristão, mas ele era servo do Deus vivo. Daniel, ele estava diante da maior mesa do mundo, diante das comidas mais preciosas, mais caras, do melhor vinho que tinha ali. Ele falou, eu não quero comer nada disso daí. Traz os legumes, não sei se era abóbora, chuchu, eu não sei o que tinha lá. Ele falou, me traz isso daí que eu vou comer. E o Gara, ele falou para as penais, colocou o pescoço do chefe da cozinha em risco, porque se ele não estivesse gordinho, bonito, no final de 10 dias o chefe da cozinha morria. Era isso daí. E ele fez um propósito com Deus, disse que Deus teve misericórdia dele, e no final de 10 dias ele estava melhor do que os outros. Então, a gente não pode perder os nossos valores diante de qualquer mesa. Tem gente que na primeira tentação já entrega tudo. Tem gente que no primeiro erro já entrega tudo, na primeira esquina já entrega tudo. No primeiro copo de bebida, na primeira droga, na primeira coisa vai entregando facinho. Tem gente que por menos ainda do que isso já vai se entregando. Daniel estava diante da mesa do rei, mas ele falou, olha, aqui eu vou manter os meus valores. Eu não me vendo por qualquer preço. Pode tentar impor, pode tentar mudar o que eu sou, quem eu sou, eu não vou mudar. Eu vou continuar assim, diante de tudo isso daí que você está me oferecendo. Né? Não perder os valores, mesmo na frente das melhores mesas. No nosso próximo tópico, aprenda tudo, mas não se esqueça das lições que Deus te ensinou. Ele foi para a melhor escola do reino. Lembra que ele aprendeu a nova língua? 2 línguas. A cultura. Tinha uma literatura imensa na Babilônia. Muito grande mesmo. Eles descobriram a biblioteca de Assurbanipal. Uma biblioteca gigantesca da antiguidade. Tinha não sei quantos 1000 tabletes. Tabletes é um pequeno, tipo um tablet mesmo, só que escrito em barro. Era um tablet, daí onde vem o nome para os tablets que a gente tem hoje. Era um tablet escrito em barro. Tinha mais de 2.500 volumes daquele numa dessas bibliotecas que eles encontraram lá. Então, Daniel tinha que aprender toda aquela cultura. Tudo que tinha ali, eles teriam que aprender em 3 anos. Sobre a cultura, a mitologia. Eu tenho até alguns livros da Babilônia Antiga em casa. Claro, obviamente na nossa tradução em português. A gente vê que tinha muita coisa na cultura deles. Inclusive de astrologia, de matemática, muita coisa Daniel tinha que aprender. Então, ele podia aprender de tudo. Mas uma coisa ele não podia fazer. Ele não podia esquecer das lições que ele tinha aprendido desde criança, do que Deus tinha ensinado para ele. Tem gente que hoje em dia ele sai para uma jornada de aprendizado, de autoconhecimento, daqui a pouco ele cria as próprias ideias, fala, não, já não concordo mais com a Bíblia, já não concordo mais com o que eu aprendi na igreja, já muda de ideia completamente, já vira casaca, como o pessoal diz, esquece das lições que Deus aprendeu para ele. Mas Daniel e os amigos dele, eles continuaram com a mesma alimentação. Eles continuaram com as práticas religiosas dele, porque a gente vê mais pra frente que Daniel orava 3 vezes por dia, para o mesmo Deus, voltando para Jerusalém. E eles não cultuaram aquelas divindades que eu mostrei para os irmãos, não cultuaram, não se dobraram a ele. Imagina, cultuar a Marduk, que era o deus Bel que a gente viu lá, era na moda na época. É a mesma coisa, diziam para ele, porque a palavra Bel é o mesmo, o som até parece, porque Deus lá em hebraico é El. Imagina, Bel está quase igual, né? Significa Senhor também, tá tudo certo, se cultua o Senhor. É um processo de aculturação assim, faz parecer que tudo é igual. Mas Daniel continuou a cultuar o Deus vivo. Tanto que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles não se dobraram à estátua, ao Deus novo que Nabucodonosor estava criando, que era aquela estátua para ser cultuada. Ele falou, não, a gente vai servir a Deus. Se Deus quiser livrar, bem, se não quiser, a gente morre na fornalha, mas não vamos servir isso aí. Mantiveram aquele padrão. Eles aprenderam muitas coisas, foram 3 anos de aprendizado, mas eles não esqueceram a forma de servir a Deus. Aí fora, irmão, a gente pode aprender um monte de coisa, tá? Internet, muito do que eu estou falando para os irmãos eu pesquisei na internet, muita coisa a gente pesquisa, aprende, vão para a universidade, para a escola, e vão ensinar um monte de coisa. Até dentro da teologia, vão ensinar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, e é verdade. Dentro da teologia, tem teologias que não tem nada a ver com a Bíblia, com as doutrinas que a gente conhece. Outras teologias. A gente pode aprender de tudo, mas a gente não pode esquecer do que Deus vem ensinando para nós, do que Deus ensina para a gente. As lições que nós aprendemos desde criança, quem é Ele, o que Ele faz na nossa vida, a forma como Ele se relaciona com nós, a forma como nós aprendemos a ser crentes, as nossas experiências com Deus.
A forma como Deus mudou a nossa vida. Daniel trouxe isso desde a terra dele. A terra dele estava destruída. A terra dele estava em ruínas. Mas ele não mudou a forma dele. Ele era o mesmo Daniel. Que saiu. Tinha outro nome. O nome dele era Beltesazar. Era outro nome. Mas lá no interior dele ele continuava sendo o mesmo Daniel. Mudaram o nome dele, mas não mudaram a essência dele. Na nossa próxima lição, no tópico 3, não mude o que você é só porque te chamam de outra coisa. Isso é interessante. Sabe por quê? Lá no mundo a gente recebe apelido, a gente recebe títulos, as pessoas chamam a gente de um monte de coisa. Mas uma das lições que a gente deve aprender com Daniel é o seguinte: não mude o que você é só porque te chamam de outra coisa. Lembra lá que colocaram outros nomes dele? Daniel, agora o seu nome é Beltesazar, tá? Não é mais Deus que salva, não. Agora é Bel, né? Que vai estar relacionado ao seu nome. Agora o seu nome está relacionado com outra divindade, chamado Daniel de muita coisa, de sábio. A gente vai ver vários títulos que deram para Daniel aqui. Inclusive, queriam dar até o terceiro no reino para ele no final de tudo. Mas Daniel manteve uma coisa importante dentro dele, a essência dele, não é? No mundo as pessoas podem dar títulos para nós, pode dar uma série de coisas, mas não importa os títulos que a gente recebe, não importa como a gente se chama, como nós chamamos a nós mesmos. Tem gente que dá título para si próprio, né? Eu sou campeão. Tem títulos que as pessoas dão no mundo para você. Você é o garanhão, você é o namorador, você é o campeão, você é o super. Título que o mundo dá para nós. E também não importa como as pessoas nos conhecem. O que importa é como Deus nos vê, a forma como Ele nos enxerga. Porque quando Deus nos chamar, não vai chamar pelo que o mundo nos chama. Ele vai chamar da forma como Ele nos conhece. Se a gente for lá para o capítulo 10 de Daniel, no versículo 11, vai ter uma visão que ele teve. Ele estava lá perto do rio Tigre. Ele tem uma visão que é igualzinha à visão que está em Apocalipse, no primeiro capítulo. Capítulo 10 de Daniel, ele vê um ser que é idêntico ao ser que se vê no Apocalipse. João está escrevendo para 7 igrejas. De repente ele se volta e vê um ser com cabelos brancos, olhos de fogo. A descrição era a mesma que Daniel estava vendo. No capítulo 10, eu não vou pedir para os irmãos lerem agora porque o texto é longo, mas no capítulo 10 Daniel tem uma visão. Mas quando chega lá no versículo 11 e 12 desse texto, no capítulo 10, aquele ser que fala com Daniel, ele chama Daniel para o seguinte, nessa passagem eu quero ler com os irmãos, versículo 11 e 12 desse texto, ele fala bem assim, vou ler aqui no gráfico, volta para aquela, diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração de compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quando ele vai chamar por Daniel, o interessante é que ele não chama Daniel por Beltesazar. Ele chama Daniel pelo nome dele. Mas faz tanto tempo que Daniel está sendo chamado de Daniel, ele, de repente, chega aquele ser que chama ele de Beltesazar. No versículo 10, na minha Bíblia está bem assim. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos. Só um minuto. Isso aqui. No versículo 11 ele fala bem assim, ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Ora, Daniel ficou sendo chamado de Beltesazar durante muitos anos. Aqui já tinha passado alguns anos que ele estava lá na Babilônia. E por que esse ser que fala com ele não chama ele por Beltesazar? Daniel já não vai ter ficado esquecido. Ele tinha quando ele veio de Jerusalém. Agora aquele ser, repito para os irmãos, é idêntico ao de Apocalipse, capítulo 1, ele chama ele de Daniel. É porque quando Deus quer se comunicar com a gente, Ele não vai falar os nomes que o mundo me dá. Ele não me chama pelo meu título, fala, ô pastor, vem falar comigo. Deus não fala assim. Quando Ele vem falar comigo, Ele me chama pelo meu nome. Ele me chama pelos títulos que Ele dá. Ele não vai chamar você, ô professora, vem falar comigo. Ô diácono, vem falar comigo. Ô fulano, vem falar comigo. Ô empresário, vem falar comigo. Ele não vai falar assim.
E também não vai falar pelos títulos que te rebaixam. O pobre, o rebaixado, o humilhado. Todos os títulos que te dão, ele não vai chamar assim. Ele vai chamar você pelo seu nome. Aquilo que ele te conhece. Aquilo que foi dado. Quando foi escrito o seu nome lá no livro da vida, quando você aceitou a Cristo, foi chamado, colocado o seu nome lá, Samuel. Quando ele for te chamar, ele vai falar assim, Samuel. Não vai chamar pelos títulos que o mundo nos dá. Sejam os de engrandecer ou sejam os de rebaixar. Vai chamar pelo nosso nome. Então, Daniel, ele pensou o seguinte: olha, pode mudar o meu nome, pode fazer tudo comigo, mas não vai mudar a minha essência, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma como Deus me enxerga. Muda meu nome, muda tudo, mas não muda a forma como eu me relaciono com Deus. Daniel, ele veio de Jerusalém e decidiu a não mudar. Ele preferiu ficar servindo a Deus da forma como Deus tinha chamado ele, do povo dele, da cultura dele. Não mudou os valores dele por qualquer coisa. Falou, pode mudar o meu nome, mas você não vai mudar os meus valores. Eu repito para os irmãos, tem gente mudando valor por pouca coisa. Ganha títulos, ganha nomes, as pessoas começam a chamar, você é assim, você é assim. Quer mudar o nome, tem gente querendo mudar de nome, mas não adianta. O dia que nós vamos comparecer diante de Deus, Deus ele vai me chamar pelo meu nome, vai chamar pelo quem eu sou, vai me chamar como eu era desde o início. Então, para finalizar, o nosso último tópico é da conclusão. Não importa os títulos que o mundo te dá, não importa como você chama você mesmo, não importa como as pessoas te conhecem. Quando Deus te chamar, Ele vai te chamar pelo teu nome. E quando Ele chamou Daniel lá no versículo 11, Ele falou assim, Daniel, homem muito amado. Desde o dia que você começou a clamar, as suas orações são ouvidas. Chamou Daniel, homem muito amado. Eu não sei como Deus chama você, eu não sei como Deus se relaciona com você, mas quando Ele chamar você, Ele não vai chamar pelo que o mundo te chama, não vai chamar como as pessoas te conhecem. Ele vai chamar pelo título que Ele te deu, a forma como Ele se relaciona. Ele falou para Daniel, você é um homem muito amado para mim, é assim que eu te chamo. Imagina, Daniel foi chamado a vida toda, saia na rua, ô Belsazar, ia comprar, ô Belsazar, tudo bem? Ô Belsazar, o rei falou assim, chama Belsazar, é assim. Mas quando Deus chamou, falou, Daniel, e colocou a mão no ombro dele, você é um homem muito amado para mim. É assim que Deus nos relaciona com você. Quando Cristo me chamar, Ele vai falar, Sebastião, muito amado, ou aparta de mim. Um ou outro, depende de como eu estiver convivendo na presença de Deus. Falar, vem para a direita ou vai para a esquerda. É assim que Deus vai me chamar. É assim como Ele se relaciona. Então, o tema da nossa mensagem hoje foi esse. Mude o meu nome, mas não mude os meus valores. As pessoas podem chamar você do que quiser, mas não se venda. Não mude pelo que as pessoas te chamam. Mude por aquilo que Deus chama você. Essa é a mensagem que ficou no nosso coração nessa noite. Se você quiser isso daí, essa série de mensagens, peço para o Samuel, que ele tem tudo ali gravado, em nome de Jesus, amém? Então a gente vai estar encerrando agora. Vou chamar o Arthur aqui para estar orando dele, que é o aniversariante. Tem mais alguém que fez aniversário esses dias aí? Ninguém? Glória a Deus. Ó Deus, eu te agradeço nessa noite, ó Pai, por este culto. Eu peço que o Senhor continue abençoando essa igreja, esse povo. Que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que não vieram. Que o Senhor possa enviar cura, Pai, nesse momento para aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de um conforto. Vá de encontro, Pai, visita essas pessoas nesse momento. Que o Senhor possa nos levar para casa em segurança. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de vitória. Guarda, Pai, nossa vida, cuida de nós. Caminha conosco, Pai, nessa jornada. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, Pai, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça, e todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.